derrubando Golias. O menino esbelto e imberbe ajoelha-se à beira do riacho. A lama umedece seus joelhos. A água borbulhante refresca sua mão. Se quisesse, ele poderia examinar seus belos traços na água. Seu cabelo tem a cor do cobre. Ele tem a pele bronzeada, cor de sangue, e os olhos que roubam o fôlego das moças hebreias. Entretanto, ele não procura pelo seu reflexo, mas por seixos. Pedras. Pedras lisas. O tipo de pedra que fica bem acomodado no alforje de um pastor, que se ajeita bem na funda de couro de um pastor. Pedras achatadas que pesam na palma da mão e são, com a força de um cometa, lançadas contra a cabeça de um leão, de um urso ou, neste caso, de um gigante. Da encosta da montanha, Golias olha lá para baixo. Ele só não ri porque não acredita no que vê. Ele e seu bando de filisteus transformaram metade do vale em uma floresta de lanças, uma gangue rosnenta e sedenta de sangue formada por rufiões ostentando trapos, mau cheiro e tatuagens feitas com arame farpado. Golias está acima de todos eles, com quase 3 metros de altura, sem sandálias, usando cerca de 55 quilos de armadura, e rosnando como se fosse o principal competidor na noite do campeonato da Federação Mundial de Luta Livre. Ele usa gola tamanho 48, um elmo GG, e um cinto com cerca de 1,40 metros de comprimento. Seus bíceps sobressaem, os músculos das coxas formam ondas e os elogios que faz a si mesmo ecoam pelo desfiladeiro. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandei-me um homem para lutar sozinho comigo, 1 Samuel 17h10. Quem lutará mano a mano comigo? Que venha o melhor atirador que vocês têm. Nenhum hebreu se apresentou. Até hoje. Até Davi. Davi só apareceu nesta manhã. Ele deixou de apacentar o rebanho para levar pão e queijo para seus irmãos na frente de batalha. É ali que Davi ouve Golias desafiando Deus. É esse o momento em que Davi toma sua decisão. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na sua sacola de pastor, em uma bolsa que tinha, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu 17h40. 3. Golias zomba do rapaz e o apelida de palito. Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? 17h43. Davi era magricelo, esquelético. Golias era corpulento, bruto. O palito de dente contra o tornado. A motoca indo de encontro ao caminhão de 18 rodas. O poodle enfrentando o Rottweiler. Na sua opinião, quais são as chances de Davi vencer seu gigante? Talvez ele tenha mais chances do que as que você se dá para vencer os seus próprios gigantes. O seu Golias não carrega uma espada ou um escudo, ele ostenta as espadas do desemprego, do abandono, do abuso sexual ou da depressão. O seu gigante não desfila para cima e para baixo pelas montanhas de Elá. Ele se ergue no seu escritório, no seu quarto, na sua sala de aula. Ele traz contas que você não pode pagar, notas que você não pode tirar, pessoas a quem você não pode agradar, o uísque que você não consegue resistir, a pornografia que você não consegue rejeitar, uma carreira da qual você não consegue escapar, um passado em que você não pode mexer, e um futuro que você não consegue encarar. Você conhece muito bem o rugido de Golias. Davi enfrentou um que buzinava seus desafios de dia e de noite. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição, 17h16. O seu faz a mesma coisa. O primeiro pensamento da manhã, a última preocupação da noite, o seu Golias domina o seu dia, e se infiltra na sua alegria. Há quanto tempo ele o persegue? Os familiares de Golias eram inimigos antigos dos israelitas. Josué os expulsou da terra prometida 300 anos antes. Ele destruiu todos, menos os que moravam em 3 cidades, Gaza, Gate e Asdod. Gate gerava gigantes assim como as sequoias no Parque Nacional de Yosemite. Adivinhe onde Golias foi criado? Você vê a letra G em sua jaqueta? Colégio de Gate. Seus antepassados eram para os hebreus o que os piratas eram para a marinha de Sua Majestade. Os soldados de Saul viram Golias e murmuraram, de novo não. Meu pai lutou contra o pai dele. Meu avô lutou contra o avô dele. Seja resmungo
coisas semelhantes. Estou ficando viciado em trabalho como meu pai. O divórcio atravessa nossa árvore genealógica, como um perene galho de carvalho. Minha mãe também não consegue manter uma amizade. Será que isso nunca vai parar? Golias, o valentão de longa data do vale, mais duro do que carne de segunda, rosna mais do que 2 dobermans. Ele está à sua espera pela manhã e vem atormentá-lo à noite. Ele perseguiu seus antepassados e agora surge diante de você, impede a passagem do sol e o deixa na sombra da dúvida. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. 17h11. Mas o que estou dizendo para você? Você conhece Golias. Você reconhece o andar dele e recua diante de suas palavras. Você já viu seu Godzilla? A pergunta é: ele é tudo o que você vê? Você conhece a voz dele, mas é ela tudo o que você ouve? Davi viu e ouviu mais. Leia as primeiras palavras que ele pronunciou, não só na batalha, mas na Bíblia. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 17h26. Davi aparece falando sobre Deus. Os soldados nada mencionaram sobre ele, os irmãos nunca falaram seu nome, mas Davi entra em cena e levanta a questão do Deus vivo. Ele faz o mesmo com o rei Saul. Não joga a conversa fora falando sobre a batalha ou fazendo perguntas sobre as chances de vitória. Ele traz somente um recado de Deus: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. 17h37. Ele continua o assunto com Golias. Em resposta ao escárnio do gigante, o jovem pastor diz: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 17:45-47. Ninguém mais fala sobre Deus. Davi não fala sobre outra coisa senão em Deus. Um enredo secundário surge na história. Mais do que Davi versus Golias, esse enredo passa a ser o foco em Deus versus o foco no gigante. Davi vê o que os outros não veem e se recusa a ver o que os outros veem. Todos os olhos, exceto os de Davi, voltam-se para o brutal grandalhão que irradia ódio. Todas as bússolas, menos a de Davi, estão fixadas na estrela polar do filisteu. Todos os jornais, menos o de Davi, descrevem, dia após dia, a terra daquele homem pré-histórico. As pessoas sabem de seus insultos, de suas exigências, de seu tamanho e de seu andar altivo. Todos eram especializados em Golias. Davi é especialista em Deus. Como você pode imaginar, ele vê o gigante, mas ele vê Deus com nitidez ainda maior. Observe com atenção o grito de guerra de Davi. Contra Barrab você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. 17h45. Observe o substantivo no plural exércitos de Israel. Exércitos. O observador comum vê apenas um exército de Israel. Mas Davi não. Ele vê os aliados no dia D. Pelotões de anjos e infantarias de santos, as armas do vento e as forças da terra. Deus poderia fazer bolinhas do inimigo como fez com o granizo para Moisés, fazer muralhas ruírem como fez para Josué, trovejar com estrondo como fez para Samuel. 2. Davi vê os exércitos de Deus. E por causa disso, saiu correndo em direção ao exército para enfrentar o filisteu. 17h48. 3. Os irmãos de Davi cobrem os olhos com medo e vergonha. Saul suspira enquanto o jovem hebreu corre para a morte certa. Golias
joga a cabeça para trás numa gargalhada, o suficiente para mover seu elmo de lugar e expor um pedacinho da testa. Davi percebe o alvo e aproveita o momento. O som da funda esticando é a única coisa que se ouve no vale. Istieíca, istieíca, istieíca. A pedra segue seu voo pelo ar e em seguida torpedeia a cabeça do gigante. Os olhos de Golias entortam e as pernas se dobram. Ele cai ao chão e morre. Davi corre e desembainha a espada de Golias, fere o filisteu e corta-lhe a cabeça. Contra a barra você talvez diga que Davi soube arrancar a cabeça de seu gigante. Quando foi a última vez em que você fez a mesma coisa? Quanto tempo faz desde o dia em que você enfrentou seu desafio? Temos a tendência de recuar, de nos metermos debaixo da mesa do trabalho, ou de nos arrastarmos para uma boate em busca de distração, ou para uma cama à procura do amor proibido. Por um instante, um dia ou um ano, sentimos-nos seguros, isolados, anestesiados, mas o trabalho acaba, a bebida desaparece ou o amante nos deixa, e ouvimos o Golias de novo, estrondoso, bombástico. Experimente uma tática diferente. Faça seu gigante correr ao se deparar com uma alma cheia de Deus. Faça Deus aumentar e o Golias diminuir. Receba alguma solução irrevogável do céu. Gigante do divórcio, você não vai entrar na minha casa. Gigante da depressão, você pode levar uma vida inteira, mas não me vencerá. Gigante do álcool, do fanatismo, do abuso infantil, da insegurança, você vai cair por terra. Quanto tempo faz desde que você pegou o seu estilingue e acertou o seu gigante? Você disse que faz muito tempo? Então Davi é o exemplo que você tem a seguir. Deus o chamou de homem segundo o meu coração, Atos 13h22. Ele não deu esse título a nenhum outro, nem a Abraão ou Moisés ou José. Ele chamou Paulo de apóstolo, João de seu amado, mas nenhum deles foi identificado como um homem segundo o coração de Deus. Alguém talvez leia a história de Davi e se pergunte o que Deus viu nele. O camarada caía toda vez que se levantava, tropeçava toda vez que vencia. Ele perturbou Golias com o olhar, mas cobiçou Batseba com os olhos, desafiou os escarnecedores de Deus no vale, mas se juntou a eles no deserto. Em um dia, era um escoteiro condecorado, e no outro fazia amizade com mafiosos. Pôde liderar exércitos, mas não pôde administrar uma família. Davi se irritava. Davi lamentava, tinha sede de sangue. Tinha fome de Deus. Tinha 8 esposas. Tinha um Deus. Um homem segundo o coração de Deus? O fato de Deus vê-lo do modo como ele é enche-nos de esperança. A vida de Davi tem pouca coisa a oferecer ao Santo Imaculado. Os de alma reta acham a história de Davi decepcionante. Para o restante de nós, ela é reconfortante. Estamos na mesma montanha-russa. Alternamos entre bons mergulhos e barrigadas contra a água, suflês e torradas queimadas. Nos bons momentos de Davi, ninguém foi melhor. Em seus maus momentos, alguém poderia ser pior. O coração que Deus amava era um coração cheio de altos e baixos. Precisamos da história de Davi. Os gigantes andam à espreita em nossa vizinhança. Rejeição, fracasso, vingança, remorso. Nossos conflitos parecem o programa de um pugilista profissional. Item no evento principal, temos o cara decente contra o clube dos cafajestes. Item pesando 50 quilos, Elizabeth, a garota do caixa, lutará com unhas e dentes contra os idiotas que pegarem e partirem seu coração. Item deste lado, o frágil casamento de Jason e Patrícia. Do lado oposto, o rival que vem do estado da confusão, o destruidor de lares chamado desconfiança. Gigantes. Temos de encará-los. Contudo, não precisamos enfrentá-los sozinhos. Concentre-se primeiro, e na maior parte do tempo em Deus. Às vezes em que Davi fez isso, os gigantes caíram. Os dias em que não fez, foi Davi que caiu. Teste essa teoria com a Bíblia aberta. Leiam Samuel 17 e façam uma lista com as observações que Davi fez com relação a Golias. Achei apenas 2, uma afirmação para Saul sobre Golias, v36, e uma diante de Golias. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? v26. É isso.
2 comentários relacionados a Golias, e falando nisso, comentários insignificantes e nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta sobre a habilidade, a idade, a posição social ou o que de Golias. Gigantes. Temos de encará-los. Contudo, não precisamos enfrentá-los sozinhos. Davi não pergunta nada sobre o peso da lança, o peso do escudo ou o significado da caveira. Com as 2 tíbias cruzadas que estavam tatuadas nos bíceps do gigante. Davi não pensa no diplódoco na montanha. Ele é um 0 à esquerda. Contudo, ele pensa muito em Deus. Leia as palavras de Davi novamente, desta vez sublinhando as referências que ele faz ao Senhor. Os exércitos do Deus vivo, v26. Os exércitos do Deus vivo, v36. O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, v45. O Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, v. 46. Você está 4 vezes mais propenso a descrever a força de Deus do que a descrever as exigências de seu dia? Não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, v. 47. 4 Contei 9 referências. São 9 pensamentos acerca de Deus comparados a 2 pensamentos acerca de Golias. De que forma essa proporção se compara com a sua? Contra Barrab você pensa 4 vezes mais na graça de Deus do que na sua culpa? Sua lista de bênçãos é 4 vezes mais longa do que sua lista de reclamações. Seu arquivo mental de esperança é 4 vezes mais denso que seu arquivo mental de medo? Contra Barra você está 4 vezes mais propenso a descrever a força de Deus do que a descrever as exigências de seu dia? Não? Então Davi é o homem certo para você. Alguns notam a ausência de milagres na história dele. O mar vermelho não se abre, não há carruagens de fogo nem Lázaros mortos que saem andando. Nenhum milagre. Mas a um Davi é um milagre. Uma maravilha ambulante de Deus que, embora tosca, ilumina. Em cores vívidas esta verdade. Concentre-se nos gigantes, você tropeçará. Concentre-se em Deus, seus gigantes cairão. Erga os olhos, matador de gigantes. O Deus que fez de Davi um milagre está pronto para fazer o mesmo com você. Telefones mudos. Alguns eventos do ano em que eu estava na 6ª série não me são nítidos. Não me lembro das minhas notas ou dos programas familiares nos feriados. Não posso lhe dizer o nome da garota de cabelos castanhos de quem gostei ou do diretor da escola. Mas aquele anoitecer de primavera em 1967. Dele me recordo com clareza. Estou sentado no quarto de meus pais. Os temas debatidos durante o jantar ecoam pelo corredor. Temos convidados, mas pedi para sair da mesa. Mamãe fez torta, mas abri mão da sobremesa. Nada estava sociável. Não tinha apetite. Quem tem tempo para conversa fiada ou torta em um momento como esse? Preciso concentrar-me no telefone. Eu esperava o telefonema antes do jantar. Ele não veio. Eu ouviria o telefone tocar durante o jantar. Ele não tocou. Agora estou fitando os olhos no telefone como um cachorro com os olhos fixos em um osso, esperando que o técnico da Little League me diga que estou em seu time de beisebol. Estou sentado na cama, minha luva está ao meu lado. Posso ouvir meus amigos brincando lá fora na rua. Não me importo. Tudo o que importa é o telefone. Quero que ele toque. Ele não toca. Os convidados vão embora. Ajudo a lavar a louça e termino minha lição de casa. Papai me elogia. Mamãe diz coisas bacanas. Já está quase na hora de ir para a cama. E o telefone nunca toca. Fica mudo. Um silêncio doloroso. No grande esquema das coisas, ficar de fora de um time de beisebol pouco importa. Mas garotos de 12 anos não podem ver o grande esquema das coisas e, para eles, fazer parte de um time é muito importante. E minha mente só pensava no que eu diria quando os coleguinhas da escola perguntassem que time havia me escolhido. Você conhece a dor de um telefonema que não vem. Todos conhecemos. Contra a barra, você conhece essa sensação. O telefone também não tocou para você. Em um esquema muito maior das coisas, ele não tocou. Quando você se candidatou para o emprego ou para o clube, tentou compensar ou obter ajuda. O telefonema nunca veio. Contra a barra, você conhece a dor de um telefonema que não vem.
Todos conhecemos. Forjamos frases no momento. Ele acabou pagando o pato. Ela foi deixada no altar. Eles foram ignorados. Ou o meu favorito, ele estava cuidando das ovelhas. Este era o caso de Davi. A história de Davi começa não no campo de batalha com Golias, mas na encosta das antigas montanhas de Israel, como um sacerdote de barba cor de prata que anda devagar por um caminho estreito. O novilho segue-o com dificuldade. Belém está à sua frente. A ansiedade surge dentro dele. Fazendeiros no campo notam sua presença. Aqueles que conhecem seu rosto sussurram seu nome. Aqueles que ouvem o seu nome se viram para fitar seu rosto. Samuel, o sacerdote escolhido de Deus. Sua mãe era Ana. Seu mentor era Eli. Foi chamado por Deus. Quando os filhos de Eli ficaram amargurados, Samuel deu um passo à frente. Quando Israel precisou de foco espiritual, Samuel o proveu. Quando Israel quis um rei, Samuel ungiu um. Saul. O mesmo nome leva Samuel a gemer. Saul, o alto Saul, o forte Saul. Os israelitas queriam um rei, por isso temos um rei. Queriam um líder, por isso temos um miserável. Samuel olha de um lado para o outro, com medo de que pudesse ter dito em voz alta o que pretendia apenas pensar. Ninguém o ouve. Ele está seguro, tão seguro quanto se pode estar durante o reinado de um rei que se tornou um maníaco. O coração de Saul está ficando mais duro, seus olhos ainda mais perturbados. Ele não é o rei que costumava ser. Aos olhos de Deus, nem rei ele é mais. O Senhor diz para Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para tornar-se rei. 1 Samuel 16h01. E assim Samuel segue o caminho para Belém, sua barriga remexe e os pensamentos correm. É perigoso ungir um rei quando Israel já tem um, contudo, é mais perigoso viver sem um líder nesses momentos explosivos. Os 1000 anos anteriores a Cristo foram tempos ruins para esse ajuntamento decadente de tribos chamado Israel. Josué e Moisés eram heróis que figuravam na história. 3 séculos de inverno espiritual haviam congelado a fé do povo. Um escritor descreveu os dias entre Josué e Samuel com esta sucinta frase: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21h25. A corrupção alimentava a divisão. A imoralidade gerava brutalidade. O povo exigiu um rei, mas em vez de salvar o navio, Saul quase o fez afundar. O primeiro monarca de Israel revelou-se um asno psicótico. E então surgiram os filisteus, um povo dado à guerra, sedento de sangue e fonte de gigantes que monopolizava o ferro e o trabalho dos ferreiros. Eles eram pardos. Os hebreus eram rosados. Os filisteus construíam cidades. Os hebreus amontoavam-se em tribos e tendas. Os filisteus faziam armas de ferro. Os hebreus lutavam com fundas e flechas grosseiras. Os filisteus faziam ameaças gritando em carros reluzentes. Os israelitas retaliavam com facas e ferramentas usadas em fazendas. Ora, em uma batalha todo o exército hebreu só tinha 2 espadas, uma para Saul, e a outra para seu filho Jonatas. 1 Samuel 13h22. A corrupção vinha de dentro. O perigo vinha de fora. Saul era fraco. A nação mais fraca. O que Samuel deveria ter feito? O que Deus fez? Ele fez o que ninguém imaginou. Enviou um convite surpresa para todos os que eram de nenhum lugar. Ele enviou Samuel para Red Eye, em Minnesota. Na verdade, não. Enviou o sacerdote para Sawgrass, no Mississippi. Não exatamente. Deu a Samuel uma passagem de ônibus para Molechoy, no Texas. Tudo bem, ele não fez isso também, mas ele poderia ter feito. A Belém da época de Samuel era parecida com Red Eye, Sawgrass ou Molechoy, uma vila sossegada esquecida pelo tempo, que ficava em uma montanha no sopé de outras mais altas a quase 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Belém ficava a cerca de 600 metros acima do Mediterrâneo, de onde se viam colinas suaves e verdes que aplanavam pastos desolados e irregulares. Ruth conhecia essa aldeia. Jesus clamou pela primeira vez sob o céu de Belém.
Contudo, 1000 anos antes de nascer um bebê em uma manjedoura, Samuel entra na vila, puxando um novilho. Sua chegada faz com que os habitantes virem suas cabeças para vê-lo. Profetas não visitam Belém. Viera ele para castigar alguém, ou se esconder em algum lugar? Nem uma coisa nem outra, assegura o profeta de ombros caídos. Ele viera para sacrificar o animal para Deus e convida os anciãos e Jessé e seus filhos para se juntarem a ele. A cena lembra uma exibição de cachorros. Jessé exibe seus filhos um de cada vez, como cães com coleiras. Samuel examina-os de vários ângulos, pronto, por mais de uma vez, para dar-lhes a distinção máxima, mas, em cada uma delas, Deus o impede. Eliabe, o mais velho, parece a escolha lógica. Imagine-o como Casanova da vila, cabelos ondulados, maxilar saudável. Ele usa uma calça desapertada e tem um sorriso perfeito. Este é o cara, pensa Samuel. Errado, diz Deus. Abinadab entra como segundo irmão e concorrente. Você acharia que quem havia acabado de entrar era um modelo de uma revista masculina. Terno italiano. Sapatos de couro de crocodilo. Cabelos negros, alisados para trás com brilhantina. Quer um rei estiloso? Abinadab tem esse perfil. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16h07. Deus não está interessado em estilo. Samuel pede para que entre o terceiro irmão, Samá. Ele é estudioso, aplicado. Lucraria com um transplante de carisma, mas tem massa cinzenta sobrando. É formado pela Universidade Estadual e está de olho em um programa de pós-graduação no Egito. Jessé sussurra para Samuel, orador oficial da escola de Belém. Samuel fica impressionado, mas Deus não. Deus faz o sacerdote se lembrar. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16h07. 7 filhos passam. 7 filhos fracassam. O desfile para. Samuel conta aos irmãos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jessé, você não tem 8 filhos? Uma pergunta semelhante fez a madrasta de Cinderela contorcer-se. Jessé provavelmente fez o mesmo. Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. 16h11. O termo hebraico para caçula é acaton e indica mais do que idade, sugere posição. O acaton era mais do que o irmão caçula, era o irmãozinho, o tampinha, o hobbit, o bebê. Cabe ao acaton da família cuidar das ovelhas. Coloque o menino onde ele não possa causar problemas. Deixe-o com cabeças cheias de lã e céu aberto. E é ali que encontramos Davi, no pasto com o rebanho. As Escrituras dedicam 66 capítulos à sua história, deixando-o em número de referências atrás somente de Jesus. O Novo Testamento menciona seu nome 59 vezes. Ele estabelecerá e habitará a cidade mais famosa do mundo, Jerusalém. O Filho de Deus será chamado o Filho de Davi. Os maiores salmos fluirão de sua pena. Iremos chamá-lo de rei, guerreiro, menestrel e matador de gigantes. Mas hoje, ele nem está incluído na reunião familiar. É simplesmente uma criança esquecida e descredenciada, realizando uma tarefa doméstica em uma cidade que não passa de um ponto no mapa. O que levou Deus a escolhê-lo? Queremos saber. Realmente queremos saber. Afinal, andamos pelo pasto de Davi, o pasto da exclusão. Estamos cansados do sistema superficial da sociedade, de sermos classificados de acordo com os centímetros de nossa cintura, os metros quadrados de nossa casa, a cor de nossa pele, o modelo de nosso carro, a marca de nossas roupas, o tamanho de nosso escritório, a presença de diplomas, a ausência de espinhas. Não estamos cansados desses joguinhos? O trabalho duro é ignorado. A devoção não compensa. O chefe prefere a segmentação ao caráter. O professor escolhe alunos mimados em vez de alunos preparados. Os pais exibem seus filhos preferidos e deixam os nanicos lá fora no campo. Oh, o Golias da exclusão! Contra você está cansado dele? Então é hora de parar de olhar para ele. Quem se importa com o que ele ou eles pensam? O que importa é o que o seu Criador pensa.
O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 16 horas e 7 minutos. Essas palavras foram escritas para os acátons da sociedade, os que se sentem como peixes fora d'água, excluídos. Deus usa a todos eles. Moisés fugiu da justiça, mas Deus o usou. Jonas fugiu de Deus, mas Deus o usou. Raabe dirigia um bordel, Sansão correu para os braços da mulher errada, Jacó correu em círculos, Elias correu para as montanhas, Sara perdeu a esperança, Ló andou com a multidão errada, mas Deus usou a todos eles. E Davi? Deus viu um adolescente servindo-lhe lá no meio do mato, em Belém, entre o tédio e o anonimato, e com a voz de um irmão, Deus chamou: Davi, entre. Alguém quer vê-lo. Os olhos humanos viram um adolescente magricelo entrar na casa, cheirando a ovelha e com a aparência de quem precisava de um banho. Contudo, o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o. 16 horas e 12 minutos. Deus viu o que ninguém viu, um coração que o buscava. Davi, apesar de todos os seus defeitos, buscava Deus assim como uma cotovia procura o nascer do sol. Ele buscava o coração de Deus, porque esperava no coração de Deus. No final, é tudo o que Deus queria ou precisava, quer ou precisa. Outras pessoas medem o tamanho de sua cintura ou de sua carteira. Deus não. Ele examina corações. Quando encontra um coração que está nele, Deus o chama e o reclama para si. Deus examina corações. Quando encontra um coração que está nele, ele o chama e o reclama. A propósito, você se lembra de quanto esperei pelo toque do telefone naquela noite? Ele nunca tocou. Mas a campainha da porta sim. Muito tempo depois de minhas esperanças terem se esvaído, e de minha luva ter sido pendurada, a campainha tocou. Era o técnico. Ele deu a entender que eu havia sido o primeiro a ser escolhido, e achou que um assistente havia telefonado para mim só depois descobri a verdade. Eu havia sido o último a ser escolhido. E não fosse o telefonema de meu pai, talvez eu ficasse de fora do time. Mas papai telefonou e o técnico apareceu, e eu fiquei feliz em jogar. A história do jovem Davi dá-nos esta garantia. Seu pai conhece o seu coração, e por causa disso, ele tem um lugar reservado somente para você. Saus furiosos. Sharon verifica o espelho retrovisor, mais uma vez. Estuda o rosto de outros motoristas, de novo. Procura por ele porque sabe que ele virá à sua procura. Uma vez mais. Nada me afastará de você, dizia a mensagem que Tony deixará na caixa postal de Sharon. Sou seu marido. Os ataques repentinos de raiva, o punho ligeiro do marido e seus olhos roxos provocaram o divórcio. Ele ainda negligenciava advertências, ignorava ordens restritas e ridicularizava a lei. Por isso Sharon consulta o retrovisor. Insistentemente. Perto dali, Adam, funcionário de um escritório, faz a mesma coisa. Ele espia a porta da sala de seu chefe, vê a cadeira vazia e suspira de alívio. Com um pouco de sorte, ele terá 1 hora, talvez 2, antes que o tio Patinhas do mundo da internet apareça à sua porta, provavelmente de ressaca, furioso e desorientado. O tio Patinhas Júnior herdou a empresa do senhor tio Patinhas. Dirigir a empresa é algo que deixa Júnior frustrado. Ele redireciona seu estresse para os funcionários de quem mais precisa, como, por exemplo, Adam Júnior fala alto e esbraveja, solta insultos todos os dias e distribui elogios com a frequência de um cometa Halley. Sharon se esquiva do ex-marido, Adam evita o chefe. E você? Que bicho-papão vagueia pelo seu mundo? Mães controladoras, técnicos que vieram da escola de Stalin, o professor bravo de matemática, o comandante autonomiado do cubículo, o rei que decide encravar o jovem pastor na parede. Essa última história aconteceu com Davi. Pobre Davi. O Vale de Elá revelou-se um campo de treinamento para a corte real. Quando Golias perdeu sua cabeça, os hebreus transformaram Davi em seu herói. O povo promoveu um desfile para espalhar rapidamente a notícia, cantando: Saul matou milhares e Davi, dezenas de milhares. 1 Samuel 18 horas e 7 minutos. Saul explode como o vulcão Vesúvio. Passa a examinar Davi.
Dali em diante 18 horas e 9 minutos. O rei já tem a alma perturbada, propensa a ter acessos de raiva, suficientemente louca para comer abelhas. A popularidade de Davi irritou Saul. Encravarei Davi na parede 18 horas e 11 minutos. Saul tenta matar o menino de ouro de Belém em 6 diferentes momentos. Primeiro, ele pede a Davi que se case com sua filha Mical. Parece um gesto gentil, até você ler sobre o preço brutal que Saul exigiu pela noiva. O prepúcio de 100 filisteus. Sem dúvida, um dos filisteus matará Davi, espera Saul. Não é o que acontece. Davi dobra a exigência e volta com a prova 18:25-27. Saul não desiste. Ordena aos seus servos e a Jonatas que matem Davi, mas eles se recusam a fazê-lo. 19 horas e 1 minuto. Ele tenta encravá-lo com a lança outra vez, mas não consegue. 19 horas e 10 minutos. Saul envia mensageiros à casa de Davi para o matarem, mas Mical, esposa de Davi, o faz descer por uma janela. Davi, o papaléguas, fica um passo à frente de Saul, o coiote. A raiva de Saul estarrece Davi. O que ele fez senão o bem? Ele levou cura pela música ao espírito atormentado de Saul, esperança à nação enfraquecida. Ele é o Abraham Lincoln da calamidade dos hebreus, salvando a república e fazendo isso modesta e honestamente. Ele tinha êxito em tudo o que fazia. 18 horas e 14 minutos. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi. 18 horas e 16 minutos. Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. 18 horas e 30 minutos. Contudo, o Monte Saul continua em erupção, recompensando os feitos de Davi com lanças voadoras e planos para assassiná-lo. Entendemos a pergunta que Davi faz para Jonatas: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? 20 horas e 1 minuto. Jonatas não tem resposta para dar, pois não há resposta. Quem pode justificar a raiva de um Saul? Quem sabe por que um pai atormenta um filho, uma esposa desdenha o marido, um chefe coloca os funcionários uns contra os outros? Mas é o que acontece. Saul ainda tem raiva de nosso planeta. Ditadores torturam, patrões seduzem, ministros abusam, sacerdotes molestam, os fortes e poderosos controlam, e enganam os vulneráveis e inocentes. Os Sauls ainda perseguem os Davis. Como Deus responde em tais casos? Aplica o castigo merecido? Talvez queiramos que ele faça isso. Ele tornou-se conhecido por acabar com alguns Herodes e faraós. Não posso dizer como ele cuidará dos seus. Ele lhe enviará um Jonatas. Deus responde à crueldade de Saul com a lealdade de Jonatas. Jonatas poderia ter ficado tão enciumado quanto Saul. Como filho de Saul, ele preparava-se para herdar o trono. Como um nobre soldado, ele estava lutando contra os filisteus enquanto Davi ainda estava apacentando ovelhas. Jonatas tinha razão para desprezar Davi, mas não desprezava. Ele era generoso. Generoso porque a mão do tecelão mestre tomou seu coração, e o de Davi, e fez uma emenda entre eles. Surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. 18 horas e 1 minuto. A mão do tecelão mestre tomou seu coração, e o de Davi, e fez uma emenda entre eles. Como se dois corações fossem dois tecidos, Deus os costura e junta com um fio. De tão entrelaçados que estão, quando um é deslocado, o outro percebe. Quando um é esticado, o outro sabe. No dia em que Davi derrota Golias, Jonatas jura sua lealdade. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornará o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. 18:3,4. Jonatas troca as vestes de pastor de Davi por seu próprio manto de púrpura, o manto de um príncipe. Ele dá sua espada de presente para Davi. Ele, efetivamente, coroou o jovem Davi. O herdeiro do trono entrega seu trono. E depois ele protege Davi. Quando fica sabendo dos planos de Saul, Jonatas avisa seu novo amigo. Quando Saul vem em busca de Davi, Jonatas o esconde. Ele normalmente dá-lhe avisos como este: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo.
Vá para um esconderijo e fique por lá, 19 horas e 2 minutos. Jonatas faz uma promessa a Davi e dá-lhe roupas e proteção. Existe amigo mais apegado que um irmão, Provérbios 18 horas e 24 minutos. Davi encontrou tal amigo no filho de Saul. Oh, como é bom ter um amigo como Jonatas! Um amigo e confidente que o protege, que não procura nada senão o seu bem, que não quer nada senão a sua felicidade. Um aliado que o permite ser quem você é. Você sente-se seguro com essa pessoa. Não é preciso pesar pensamentos ou medir palavras. Você sabe que a mão dele separará o joio do trigo, reterá o que é importante, e com um sopro de bondade soprará o restante. Deus deu a Davi esse amigo. Ele deu um a você também. Davi encontrou um companheiro em um príncipe de Israel. Você pode encontrar um amigo no rei de Israel, Jesus Cristo. Ele não fez uma aliança com você? Entre suas últimas palavras estão as seguintes: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Davi encontrou um companheiro em um príncipe de Israel. Você pode encontrar um amigo no rei de Israel, Jesus Cristo. Ele não o vestiu? Ele oferece-lhe roupas brancas para que você cubra a sua vergonhosa nudez. Apocalipse 3 horas e 18 minutos. Cristo cobre-o com vestes adequadas para o céu. Na verdade, ele vai além de Jonatas. Ele não só lhe dá o próprio manto, ele põe seus trapos. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5 horas e 21 minutos. Jesus veste você. E como Jonatas, ele prepara-o. Você é convidado a vestir toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Efésios 6 horas e 11 minutos. Você quer um amigo verdadeiro? Você tem um. E por causa disso você tem uma escolha. Você pode concentrar-se em seu Saul, ou em seu Jonatas, ponderar sobre a malícia de seu monstro ou a bondade de seu Cristo. De seu arsenal, Deus dá-lhe o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vivenda 13, 17. Assim como Jonatas protegeu Davi, Jesus promete protegê-lo. Eu lhes dou a vida eterna e as minhas ovelhas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10 horas e 28 minutos. Você quer um amigo verdadeiro? Você tem um. E por causa disso você tem uma escolha. Você pode concentrar-se em seu Saul, ou em seu Jonatas, ponderar sobre a malícia de seu monstro ou a bondade de seu Cristo. Beverly 5 prefere superestimar Cristo. Não é fácil. Como você consegue tirar seu foco do homem que a estuprou? Ele entrou na casa de Beverly passando-se por funcionário público. Ela tinha todos os motivos para confiar nele, relação pessoal e parceria profissional. Ele trabalhava para o Estado e solicitou uma audiência com ela. Mas ele a fez perder mais do que seu tempo. Ele negou e conseguiu encobrir o ato. Enquanto ele continua a subir na escada política, Beverly reconhece-o no noticiário noturno e encontra-o em festas. Enquanto ele finge ser inocente, ela revolve-se por dentro. Mas não do modo como ela estava acostumada. 2 anos depois do estupro, ela conheceu seu Jonatas. Uma amiga falou-lhe de Cristo, sua proteção, sua provisão e seu convite. Ela aceitou. As lembranças do estupro ainda a perseguem, mas não a controlam. Ela não ficou mais sozinha com seu Saul. Ela busca Cristo em vez de vingança, avalia escolhas tendo em vista a misericórdia dele, não a crueldade de quem a violentou. Beverly medita na presença viva de Jesus e a louva. Fazer isso é algo que cura sua alma. Especialize-se em seu imperador do mal se quiser. Faça chifres na foto dele. Lance flechas no retrato dele. Faça e memorize uma lista com tudo aquilo que as coisas que contaminaram sua mente levaram. Sua infância, sua carreira, seu casamento, sua saúde. Leve uma vida cheia de saus. Atole-se na lama da dor. Você se sentirá melhor, não é? Ou não se sentirá? Passei boa parte do verão do colégio mergulhado na lama. Trabalhar em campos petrolíferos é um serviço consideravelmente sujo, na melhor das hipóteses. Mas seria esse o serviço mais sujo de todos? Não. Remover o lodo de tanques de petróleo vazios certamente era pior.
O chefe da seção deixava esses serviços para os ajudantes que apareciam no verão. Obrigado, chefe. Colocávamos máscaras de gás, fazíamos força para abrir a porta de metal e entrávamos, tendo lama contaminada na altura dos tornozelos. Minha mãe queimava as roupas que eu usava para trabalhar. O mau cheiro impregnava o ar. Fique um bom tempo mergulhado no fedor de sua dor, e você ficará com o cheiro da toxina que tanto despreza. Destino semelhante podem ter as suas roupas. Fique um bom tempo mergulhado no fedor de sua dor, e você ficará com o cheiro da toxina que tanto despreza. Qual a melhor opção? Fique na companhia de seu Jonatas. Lamente-se menos por Saul, adore mais a Cristo. Junte-se a Davi enquanto ele proclama: O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. E de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Salmo 18, 2.46 e 49. Passei livre e diariamente pela galeria da bondade de Deus. Catalogue os atos de bondade de Deus. Tudo, dos pores de sol à salvação, olhe para o que você tem. Seu Saul levou muita coisa, mas Cristo lhe deu mais. Deixe que Jesus seja o amigo de que você precisa. Converse com ele. Não poupe detalhes. Revele seu temor e descreva seu medo. Seu Saul desaparecerá? Quem sabe? E até que ponto isso realmente importa? Você acaba de encontrar um amigo para toda a vida. O que poderia ser melhor do que isso? Dias de desespero. O homem desesperado está sentado em um dos cantos da igreja durante a reunião. Boca seca, mão suando. Ele mal se mexe. Sente-se deslocado em uma sala de discípulos, mas para onde mais ele pode ir? Acaba de violar cada uma de suas crenças. Feriu cada uma das pessoas que ama. Passou uma noite fazendo o que jurou que jamais voltaria a fazer. E agora, no domingo, lá está ele sentado e com o olhar fixo. Ele não fala. Se essas pessoas soubessem o que fiz. Sente-se assustado, culpado e sozinho. Ele poderia ser um viciado, um ladrão, espancar os filhos, espancar a mulher. Ele poderia ser ela solteira, grávida, confusa. Poderia ser um sem número de pessoas, pois um número indeterminado de pessoas procura o povo de Deus nessas condições de desespero, infelicidade e desamparo. Como a congregação reagirá? O que ele encontrará? Críticas ou compaixão? Rejeição ou aceitação? Sobrancelhas levantadas ou mãos estendidas? Davi pergunta as mesmas coisas para si mesmo. Ele está em fuga, é um homem procurado na corte de Saul. Seu rosto jovem está estampado em cartazes em agências de correio. Seu nome aparece no topo da lista de pessoas que Saul deseja matar. Ele foge, olhando por sobre o ombro, dormindo com o olho aberto e comendo com sua cadeira próxima à saída do restaurante. Que série obscura de eventos! Não fazia 2 ou 3 anos de quando ele estava apacentando rebanhos em Belém. Naquela época, bom era ver as ovelhas dormindo. Então apareceu Samuel, um idoso profeta com farta cabeleira e um chifre cheio de óleo. Assim como o óleo, o Espírito de Deus cobria Davi. Davi deixou de fazer serenatas para ovelhas e passou a fazê-las para Saul. O tampinho ignorado da cria de Jessé estava na boca do povo, o rei Artur para a época da Camelot de Israel, belo e humilde. Os inimigos temiam-no. Jonatas amava-o, Mical casou-se com ele. Saul odiava-o. Após o 6º atentado contra sua vida, Davi entende a razão. Saul não gosta de mim. Tendo a própria cabeça por recompensa, e um bando armado em seu rastro, ele beija Mical, dá adeus à vida na corte e foge. Mas para onde ele pode ir? Para Belém e arriscar a vida de sua família? Para o território do inimigo e arriscar a própria vida? Isso se torna uma opção mais tarde. Por enquanto, ele escolhe outro esconderijo. Ele vai à igreja. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob 1 Samuel 21h01. Estudiosos indicam uma colina a cerca de 1,5 km ao nordeste de Jerusalém, como provável lugar da cidade antiga de Nob. Ali, Aimeleque, bisneto de Eli, dirigia em termos. Um mosteiro. 85 sacerdotes serviam em Nob, o que lhe rendeu a alcunha de a cidade dos sacerdotes, 22h19.
Davi vai correndo para a cidadezinha, procurando abrigo para escapar de seus inimigos. Sua chegada provoca um medo compreensível em Aimeleque. Ele tremia de medo quando se encontrou com Davi, 21h01. O que leva um guerreiro a Nob? O que o genro do rei deseja? Davi garante sua segurança mentindo para o sacerdote. O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. Agora então, o que você pode me oferecer? Dê-me 5 pães ou o que você tiver. 2,3. Desesperado, Davi recorre à mentira. Isso nos surpreende. Até aqui Davi fora brilhante, impecável, puro, branca de neve em um elenco de bruxas com verrugas no nariz. Ele permaneceu calmo quando seus irmãos o repreenderam, permaneceu forte quando Golias bramiu, manteve a calma quando Saul perdeu a dele. Mas agora ele mente como um chefe mafioso no confessionário. Descaradamente, convincentemente, Saul não o havia encarregado de missão alguma. Ele não está cumprindo um serviço real secreto. Ele é um fugitivo. Injustamente, é claro. Mas ainda assim, um fugitivo. E ele mente sobre isso. O sacerdote não interroga Davi. Ele não tem razão para duvidar do fujão. Ele simplesmente não tem nenhum recurso para ajudá-lo. O sacerdote tem pão, não pão comum, mas pão consagrado. O pão da presença. Todos os sábados, o sacerdote colocava 12 pães de trigo sobre a mesa como uma oferta a Deus. Após uma semana e somente uma semana depois, os sacerdotes, e somente os sacerdotes, podiam comer o pão, como se alguém quisesse o pão de uma semana. Não obstante, as opções e o colarinho clerical de Aimeleque encolhem. Davi não é sacerdote. E o pão acabará de ser colocado sobre o altar. O que Aimeleque deveria fazer? Distribuir o pão e transgredir a lei? Guardar o pão e ignorar a fome de Davi? O sacerdote procura uma escapatória. Não tem o pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. 21h04. Aimeleque deseja saber se Davi e seus homens vinham se comportando. Pode culpar o aroma de pão recém-assado, mas Davi responde com a segunda mentira e uma escorregadela teológica. Seus homens não puseram os olhos, muito menos as mãos, em uma moça. E o pão consagrado? Ele põe o braço no ombro do sacerdote, segue com ele em direção ao altar e sugere: sabe, Aime, meu camarada, o pão terá o efeito de sempre, ainda que tenha sido santificado na vasilha. 21h05. Mesmo os pães consagrados, raciocina Davi, ainda são assados no forno e levam farinha. Pão é pão, certo? Davi, o que você está fazendo? Mentir não é suficiente? Agora você está sendo leviano com as escrituras e tentando persuadir o pregador? Funciona. O sacerdote dá-lhe do pão consagrado, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. 21h06. Ávido, Davi devora o pão. É provável que Aimeleque também tenha feito o mesmo. Ele pergunta-se se fez a coisa certa. Ele inverteu a lei? Violou a lei? Obedeceu a uma lei superior? O sacerdote concluiu que o apelo maior era a barriga vazia. Em vez de pôr os pingos nos is do código de Deus, ele supriu a necessidade do Filho de Deus. E como Davi retribui a compaixão de Aimeleque? Com outra mentira. Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe a minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. 21h08. A fé de Davi está vacilando. Não fazia muito tempo e a funda do pastor era tudo de que ele precisava. Agora aquele que recusou a armadura e espada de Saul pede uma arma ao sacerdote. O que aconteceu com nosso herói? Simples. Ele perdeu seu foco em Deus. Golias está no telão da imaginação de Davi. Consequentemente, começou o desespero. O desespero que cria mentiras, incita o medo, esconde a verdade. Não há onde se esconder. Não há o que comer. Para o que tem fome espiritual, a igreja oferece alimento. Não há refúgio. Não há recurso. Adolescentes e grávidas, os de meia idade e os arruinados, os velhos e doentes. Para onde os desesperados podem ir? Eles podem ir ao santuário de Deus, à igreja de Deus.
podem procurar um Aimeleque, um líder da igreja com um coração voltado para almas desesperadas. Aimeleque deu pão para Davi, agora Davi quer uma espada. A única arma que há no santuário é uma relíquia, a espada de Golias. A espada que Davi usou para decapitar a cabeça do gigante. Os sacerdotes estão expondo a espada como a galeria da Academia de Florença, na Itália, expõe a estátua de Davi, de Michelangelo. Esta está perfeita, diz Davi. E aquele que entra no santuário com fome e desarmado, sai com a barriga cheia de pão e com a espada de um gigante. Eugene Peterson, escritor e pastor, vê este intercâmbio como a função da igreja. Um santuário, ele escreve, é o lugar onde eu, como Davi, consigo pão e uma espada, força para o dia e armas para a batalha. 1. Para o que tem fome espiritual, a igreja oferece alimento. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 2.38 e 39. Para o fugitivo, a igreja oferece as armas da verdade. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8 horas e 28 minutos. Pão e espadas. Comida e equipamento. A igreja existe para prover ambas as coisas. Ela consegue fazer isso? Nem sempre. Ajudar pessoas nunca é um negócio organizado, porque as pessoas que precisam de ajuda não levam uma vida organizada. Elas entram na igreja como fugitivos, pedindo abrigo para escapar dos saus furiosos, em alguns casos, e das más escolhas em outros. Os Aimeleques da igreja, líderes, mestres, pastores e assim por diante, são forçados a optar não entre o preto e o branco, mas por tons de cinza, não entre o certo e o errado, mas por um pouco de cada. Jesus convida a igreja a se inclinar na direção da compaixão. Um milênio depois, o filho de Davi lembra a flexibilidade de Aimeleque. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia, e contudo ficam sem culpa? Mateus 12, 1-5. No final do dia no santuário, a pergunta não deve ser quantas leis foram violadas, mas em vez disso, quantos Davies desesperados foram alimentados e equipados? Aimeleque ensina a igreja a procurar o espírito, mais do que a letra da lei. Davi ensina os desesperados a buscar ajuda entre o povo de Deus. Davi tropeça nessa história. Almas desesperadas sempre tropeçam. Davi ensina os desesperados a buscar ajuda entre o povo de Deus. Mas, pelo menos, ele tropeça no lugar certo, no santuário de Deus, onde Deus atende e ministra aos corações desesperados. Voltemos à história com a qual começamos este capítulo. O homem ofegante e descuidado está sentado na igreja durante a reunião. Mencionei o tamanho da congregação? Pequena. 1 dúzia ou algo assim de almas reunidas em busca de força. Falei onde elas se reúnem? Em uma sala no primeiro andar que elas tomaram emprestada em Jerusalém, e em que dia? Domingo. O domingo após a crucificação na sexta. O domingo após a traição na noite de terça. Uma igreja de discípulos desesperados. Pedro agacha-se na esquina e tapa os ouvidos, mas não pode calar o som de sua promessa vazia. Estou pronto para a morte. Lucas 22 horas e 33 minutos. Deus traz pão para a nossa alma. Paz seja com vocês e uma espada para a batalha. Recebam o Espírito Santo. Mas sua coragem desapareceu no fogo e no medo da meia-noite. E agora ele e os outros desertores se perguntam que lugar Deus tem para eles. Jesus responde à pergunta passando pela porta. Ele traz pão para a alma deles. Paz seja com vocês. João 20 horas e 19 minutos. Ele traz uma espada para a batalha. Recebam o Espírito Santo. V 22.
pão e espadas. Ele dá ambas as coisas aos desesperados. Ainda. Estações secas. O Mar Morto está morrendo. Gota a gota, a uma razão de aproximadamente 90 centímetros por ano, ele está recuando. A Galileia lança seus fluidos frescos pelo canal da Jordânia, águas dignas do batismo de um Messias. Mas o Mar Morto empobrece, turvando, acidulando, criando um cemitério salino. Encontra-se pouca vida em suas águas. Encontra-se pouca vida em suas imediações. Penhascos fatais erguem-se ao oeste, formando um paredão de cerca de 610 metros. A erosão marcou a terra deixando muitas cavernas, sulcos e cânions esparsos. Um lar para hienas, lagartos, abutres, e para Davi. Não por escolha, lembre-se. Ele não queria trocar o palácio pelas terras assoladas pela erosão. Ninguém escolhe o deserto. Ele o ataca de todas as direções: calor e chuva, tempestades de areia e de granizo. Preferimos quartos com ar-condicionado e becos sem saída, segurança. Mas às vezes não temos direito de escolha. A calamidade chega e o telhado racha. O tornado ergue-nos e solta-nos no deserto. Não no deserto ao sudeste de Israel, mas no deserto da alma. Uma época de seca. O isolamento marca tais épocas. Saul isolou, efetiva e sistematicamente, Davi de toda fonte de estabilidade. As 6 tentativas de assassinato acabaram com a carreira militar de Davi, que teve também seu casamento abalado por toda aquela perseguição. O deserto começa com separações. Continua com engano. Depois que Mical, esposa de Davi, o ajudou a escapar, Saul exigiu dela uma explicação. Tive de fazê-lo, ela mentiu. Ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. 1 Samuel 19h17. Davi nunca mais confiou em sua esposa. Eles continuaram casados, mas dormiam em camas separadas. Davi corre da corte de Saul para a casa de Samuel. Mas logo que ele chega, alguém diz para Saul: Davi está em Naiote, em Ramá. 19h19. Davi foge procurando refúgio em Jonatas, seu amigo e confidente. Jonatas quer ajudar, mas o que ele pode fazer? Deixar a corte nas mãos de um louco? Não, Jonatas tem de ficar com Saul. Davi, como se estivesse escalando uma montanha, já ouve os fios de sua corda se arrebentando, e sabe que logo estará no ar, sem nenhuma ajuda de Jonatas. Sem lugar na corte. Sem posição no exército. Sem esposa, sem sacerdote, sem amigo. Nada a fazer senão correr. O deserto começa com separações. Continua com engano. Vimos a má fé de Davi em Nob, a cidade dos sacerdotes. A cidade era santa, Davi era tudo menos santo. Ele mentia sempre que abria a boca. Davi piora antes de ficar melhor. Foge para Gate, cidade natal de Golias. Tenta forjar uma amizade baseada em um adversário comum. Se Saul é o seu inimigo e Saul é também o meu inimigo, somos nós amigos, certo? Nesse caso, errado. Os giteus não são hospitaleiros. Não é este Davi, o rei da terra de Israel. Perguntam. Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. 21h11. Davi entra em pânico. Ele é um cordeiro no meio de uma matilha de lobos. Homens altos, muros ainda mais altos. Olhares penetrantes, lanças cortantes. Gostaríamos de ouvi-lo fazer uma oração ao seu pastor. Ficaríamos agradecidos por uma manifestação da força de Deus. Não prenda a respiração. Davi não vê Deus. Ele vê confusão. Assim ele segura os problemas com as próprias mãos. Ele finge ser louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Finalmente, o rei de Gate diz para seus homens: Vejam este homem. Ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? Davi então fugiu da cidade de Gate e dirigiu-se para a caverna de Adulão. 21h14 menos 22h01. Será que arriscamos imaginar essa cena de Davi, de olhos arregalados, tremendo como gelatina? Ele põe a língua para fora, rola na lama, resmunga e dá risadinhas, cospe, treme e espomeja. Davi finge ter uma espécie de epilepsia. Os filisteus
acreditavam que um epiléptico era possuído pelo espírito de Dagon, e que esse espírito deixava maridos impotentes, mulheres estéreis, causava a morte de crianças e vômito nos animais. Temendo que cada gota do sangue de um epiléptico criasse mais um demônio, os filisteus expulsavam os epiléticos de suas cidades e os enviavam para morrer no deserto. E foi o que fizeram com Davi. Eles o puseram para fora dos portões da cidade, e o deixaram sem ter para onde ir. Ele não poderia ir para a corte de Saul nem para a casa de Mical, nem para a cidade de Samuel nem para a segurança de Nob. Por isso ele vai para o único lugar possível, o lugar para onde ninguém vai, porque lá nada sobrevive. Ele vai para o deserto, para o ermo, segue para os cânions em forma de favo de mel que dão vista para o Mar Morto. Ele encontra um lugar chamado de Caverna de Adulão. Lá ele encontra sombra, silêncio e segurança. Ele estende-se sobre a terra fria, fecha os olhos e começa sua década no deserto. Contra Barrab, você consegue relacionar sua história com a de Davi? Seu Saul retirou você da posição que você tinha e afastou você das pessoas que você ama? Em um esforço para se pôr em pé, você distorceu a verdade? Distorceu os fatos? Contra Barrab, você está procurando refúgio em Gate? Sob circunstâncias normais, você jamais iria para lá. Mas essas não são circunstâncias normais, por isso você perde tempo na terra que cria gigantes. A cidade da confusão. Os braços de uma mulher ou aquele bar. Contra Barrab, você anda por ruas escuras e lugares muitas vezes duvidosos. Enquanto está ali, você enlouquece. Para que a multidão o aceite, para que o estresse não o mate, você fica alucinado. Você acorda em uma caverna do Mar Morto, nas grutas de Adulão, no ponto mais baixo de sua vida, como se tivesse um cérebro de minhoca. Contra Barrab, você olha lá para fora para um futuro árido, duro e despovoado e pergunta: o que faço agora? Sugiro que você deixe Davi ser seu professor. É claro que ele fica desnorteado em alguns versículos. Mas na caverna de Adulão, ele se anima. O fiel menino pastor surge novamente. O matador de gigantes redescobre a coragem. Sim, ele tem a cabeça a prêmio. Sim, ele não tem onde recostar a cabeça, mas de algum modo ele se descontrola. Seu foco volta-se novamente para Deus e Davi encontra refúgio. O refúgio surge como uma das palavras favoritas de Davi. Faça um círculo nessa palavra no livro de Salmos, e você verá que há mais de 40 ocorrências dela em algumas versões. Mas nunca Davi usou o termo de forma mais acerbada do que no Salmo 57. A introdução para a passagem explica seu contexto, poema epigráfico davídico. Quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Imagine o filho de Jessé na penumbra, de joelhos, talvez com o rosto em terra, perdido em meio às sombras e aos pensamentos. Ele não tem para onde se virar. Se for para casa, ele põe sua família em perigo. Se for para o tabernáculo, ele põe os sacerdotes em perigo. Saul irá matá-lo, Gate não o aceitará. Ele mentiu no santuário e se passou por louco para os filisteus, e aqui está ele sentado, completamente sozinho. Mas então ele se lembra de que, na realidade, não está. Ele não está sozinho. E do fundo da caverna uma doce voz paira no ar. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. V1. Faça de Deus seu refúgio. Não seu emprego, seu cônjuge, sua reputação ou seu plano de previdência. Faça de Deus seu refúgio. Deixe que Deus, não Saul, o cerque. Deixe que ele seja o teto que protege o ambiente da luz do sol, as paredes que detêm o vento, o alicerce sobre o qual você está. Um homem que morava em uma caverna dirigiu-se à nossa igreja recentemente. Ele tinha o cheiro da caverna de Adulão. Havia acabado de enterrar a esposa e sua filha estava ficando mais doente a cada dia. Contudo, na terra seca ele encontrou Deus. Escrevi o que ele descobriu na página em branco de minha Bíblia. Contra Barrab, você jamais saberá que Jesus é tudo de que você precisa até Jesus ser tudo que você tem. Os que sobrevivem ao deserto encontram refúgio na presença de Deus. Eles também descobrem uma comunidade entre o povo de Deus. Quando seus irmãos e seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo.
Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 1 Samuel 22, 2.1,2. Não se tratava de algo que você compararia a um corpo de cadetes da mais famosa academia militar. Estavam em dificuldades, endividados e descontentes. Que bando! Desajustados, sim, a escória da sociedade, sem dúvida. Rejeitados, perdedores, marginais. Assim como a igreja, não somos os que estão em dificuldades, os endividados e os descontentes? Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 1, 26,27. Igrejas fortes estão cheias de ex-moradores de cavernas e dos que ainda moram em cavernas, pessoas que conhecem o terreno de Adulão. Elas contaram algumas mentiras em Nob. Passaram-se por loucas em Gate. E não se esqueceram. E por causa disso imitam Davi, elas dão espaço para você. Quem é Davi para mandar esses homens embora? Ele não é candidato para a arquidiocese. Ele é um ímã para os marginais. Assim Davi cria uma comunidade de desajustados que buscam Deus. Deus faz deles um grupo poderoso. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande quanto o exército de Deus. 1 Crônicas 12 horas e 22 minutos. Gate. Deserto. Caverna de Adulão. Loucura. Solidão. Restauração. Davi encontrou todos esses três elementos. O mesmo aconteceu com Whit Criswell. Este homem de Kentucky foi criado em um lar cristão. Quando jovem, serviu como ministro em uma igreja cristã. Mas se pôs a jogar, arriscando diariamente seu salário em jogos de beisebol. Ele mais perdeu do que ganhou, e se viu em uma terrível dívida com o corretor de apostas. Decidiu desviar fundos do banco em que trabalhava. Bem-vindo a Gate. Foi só uma questão de tempo para que os auditores detectassem um problema e convocassem uma reunião. Criswell sabia que havia sido descoberto. Na noite anterior à auditoria, ele não pôde dormir. Resolveu seguir o caminho de Judas. Deixando para a esposa um bilhete sobre seu suicídio, ele saiu de Lexington, estacionou o carro e pôs uma arma na cabeça. Como não conseguiu puxar o gatilho, ele praticou dando um tiro do lado de fora da janela do carro. Pressionou a ponta do cano do revólver contra a testa e murmurou: "Vamos, puxe o gatilho, seu porqueira. É isso que você merece." Mas não conseguiu. O medo da possibilidade de ir para o inferno impediu-o de tirar a própria vida. Finalmente, ao amanhecer, ele foi para casa, sentindo-se um fracassado. Sua esposa havia encontrado o bilhete e telefonado para a polícia. Ela abraçou-o. Os policiais algemaram-no e levaram-no. Ele foi, ao mesmo tempo, humilhado e libertado. Humilhado por ser preso diante da família e de seus vizinhos, mas libertado das algemas da desconfiança. Ele não mais precisava mentir. A caverna de Adulão de Whit Criswell foi uma cela de prisão. Nela, ele recobrou o juízo, voltou a ter sua fé. Ao ser solto, ele mergulhou no trabalho de uma igreja local, fazendo tudo o que precisava ser feito. Você jamais saberá que Jesus é tudo de que você precisa até Jesus ser tudo o que você tem. Você está no deserto? Refugie-se na presença de Deus. Encontre consolo no povo de Deus. Com o passar dos anos, ele foi incluído na equipe da congregação. Em 1998, foi convidado por outra igreja da região a servir como pastor sênior. Enquanto escrevo este livro, essa igreja é uma das igrejas que mais rapidamente cresce em Kentucky. Outro Davi foi restaurado. Você está no deserto? Vá arrastando-se até Deus como se arrastaria um fugitivo até uma caverna. Encontre refúgio na presença de Deus. 2. Encontre consolo no povo de Deus. Junte-se a uma congregação de gente que apenas uma dádiva da graça separa da tragédia, do vício e do desastre. Busque comunhão na igreja de Adulão. Refugie-se na presença de Deus. Encontre consolo no povo de Deus. Suas chaves para sobreviver no deserto. Faça isso e quem sabe,
No meio deste deserto você poderá escrever os salmos mais doces.